Hoje, sexta-feira, dia 20 de agosto, é o último dia de prazo para o presidente da República dizer o que vai fazer com a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem, 2022. Dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele tem de, por exemplo, dizer ao país se vai vetar ou não a mudança na regra de financiamento eleitoral, que foi turbinado, foi fermentado em muitas vezes pela Câmara dos Deputados. São quase 6 bilhões de reais reservados, dinheiro público, para a campanha do ano que vem. E hoje o presidente tem de tomar uma decisão. Cássio Zeyman, bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia a todo mundo que acompanha o Novo Dia nessa sexta-feira. Olha, Colombo, se a gente puxar uma memória recente, o presidente disse até no dia 20 de julho, a questão aí de mês passado, que ele vetaria esse fundão eleitoral. Depois, uma semana depois, ele chegou a dizer que cortaria o excesso que foi aprovado no Congresso. E agora, o presidente Jair Bolsonaro diz que vai fazer a coisa certa sobre o fundo eleitoral de quase 6 bilhões de reais aprovado pelo Congresso para as eleições de 2022. Essa declaração do presidente, Colombo, foi numa live feita ontem, essa tradicional live de quinta-feira do presidente Jair Bolsonaro, reforçando outras indicações que ele já deu sobre o possível veto, ainda que parcial, dessa proposta. O projeto aprovado pelos parlamentares elevou de 2 bilhões de reais para 5 bilhões e 700 milhões de reais o valor previsto para as próximas eleições. Vamos conversar então com o repórter Pedro Teixeira nessa manhã de sexta-feira, que vai trazer mais informações sobre esse assunto. Pedro, como pode ficar o fundo eleitoral para 2022? Bom dia. Tudo bem, Cássio? Um ótimo dia para você também, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Pelas declarações do presidente, o fundo eleitoral pode ter um aumento menor do que o indicado pelo Congresso Nacional. O presidente já mudou várias vezes a sua versão com relação a um possível veto do fundo eleitoral aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Logo que o texto foi aprovado, o presidente disse que vetaria este fundo eleitoral de quase 6 bilhões de reais. Na sequência, o presidente indicou que vetaria possíveis excessos nessa aprovação dos parlamentares e na última terça-feira, em uma entrevista à rádio de Cuiabá, o presidente disse que aprovará um aumento menor. Segundo ele, serão vetados os dispositivos que excederem o previsto do fundo eleitoral em relação a 2017. Ele indicou algo como 3 bilhões de reais. Se esse veto do presidente se concretizar, o texto retorna ao Congresso Nacional e aí os parlamentares poderão analisar o veto. Seriam necessários 257 votos de deputados e 41 de senadores para que a medida do presidente fosse derrubada. A gente está agora na expectativa com relação à posição do presidente, o que ele vai indicar. É sempre importante a gente contextualizar os recursos do fundo, que são públicos, são divididos entre os partidos políticos para as campanhas eleitorais. Ano que vem tem campanha, 2022 tem eleição e aí existe toda essa disputa para que eles possam ter mais recursos para realizar as campanhas eleitorais. A gente fica na expectativa, o prazo final de análise e possível veto do presidente é esta sexta-feira, portanto, isso precisa acontecer. A posição do governo federal precisa ser indicada ao Congresso Nacional sobre, principalmente, o fundo eleitoral aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu volto com vocês.